Oi gente, tudo bem? Então, esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer sobre Segundo Reinado. E primeiro vai ser um vídeo sobre política. Esse vídeo não vou falar especificamente sobre a política de Segundo Reinado. Vai ser um vídeo introdutório no qual eu vou explicar todo o contexto da época e tudo mais. Para começar, revendo um conceito básico de política. Qualquer governo existente, qualquer estado não, qualquer governo depende de um certo pacto. Ou seja, o governo sustenta alguma coisa e essa alguma coisa sustenta o governo. Qualquer governo depende dessa existência. Isso é muito importante saber. E deixa eu explicar isso melhor. Um pacto é meio que um acordo duradouro em que ambas as partes dependem uma da outra. E se algum fator é alterado, esse pacto pode ir por água abaixo. Tudo mais. Para começar introduzindo a política, é preciso notar uma grande diferença entre o que aconteceu na América Espanhola e na América Portuguesa. Não vou me aprofundar muito nisso, mas vou falar basicamente que assim, a independência na América Espanhola foi baseada muito em revoltas, em confrontos, na expulsão de espanhóis, abolição da escravidão e da monarquia. Então, os países da América Espanhola, por conta dessas revoltas, se tornaram o quê? Repúblicas sem escravos. Isso teria acontecido no Brasil, com certeza, se a família real não tivesse vindo para cá em 1808. Que aí, o que aconteceu? Não tinha mais porquê as pessoas revoltadas com o fato de tá tudo indo para Portugal, nenhuma riqueza tá ficando no Brasil, imposto tá tudo indo para Portugal, a gente não pode ser governado por gringo. Sim, todas as pessoas não tinham mais o que reclamar. Não tinham, mas agora que a coroa estava aqui, o Brasil, muitas dessas riquezas começaram a ser investidas no Brasil. E o Brasil passou a não ser olhado mais só como uma fonte de riqueza, como era antes. Então, as elites não estavam interessadas no fim do pacto colonial, do pacto com Portugal. Mas isso mudou porque a família real foi forçada a voltar para Portugal. Então, os portugueses queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia para voltar a dar lucro para Portugal. Aí, o que os brasileiros começaram a perceber? Começaram a perceber o seguinte: então, se Dom Pedro voltar para Portugal, esqueci de falar isso, mas Dom Pedro ficou aqui como regente. Se Dom Pedro e Leopoldo não voltarem para Portugal, o que acontece? O Brasil volta a ser uma colônia e a gente vai voltar para a merda que a gente estava antes. Isso não pode acontecer. Então, o que aconteceu? As elites brasileiras pressionaram bastante Dom Pedro para que ele ficasse aqui no Brasil. E no final, ele acabou ficando e cortou todos os laços com Portugal. Foi assim que o Brasil se tornou independente. Mas aí o Brasil se tornou independente com uma monarquia e com escravos. Quem era que tentou a independência do Brasil? Foi a coroa, as elites agrárias. Então é importante notar essa diferença, que a política no Brasil em si já estava totalmente diferente. Aí o que eu falei do pacto, isso já era a formação de um pacto político. Antes, lá na parte colonial, era totalmente diferente. O pacto era assim: Brasil, dá pra gente. Brasil, dá pra gente. Só pra gente. Mas aí, o pacto mudou, já que Portugal saiu da jogada. As elites, elas começaram a conseguir se desenvolver mais e exportar para outros lugares sem ser Portugal. E o pacto que surgiu foi o seguinte: Portugal... Portugal não. A coroa brasileira agora sustentava a economia agrícola ou plantation, que é a mesma coisa desde séculos atrás. A economia do Brasil não tinha mudado muito. Então, o que eles tinham que sustentar? Essa economia que principalmente era baseada na escravidão. Além da escravidão, claro, exportação, latifúndio e monocultura. Então, o que acontece?
plantation sustenta a coroa e a coroa sustenta o plantation. Então, ficou meio que as elites agrárias em love com a coroa. Esse foi o pacto gerado pro Império Brasileiro e que ia durar. Então, aí depois Dom Pedro foi para Portugal de volta. E o que aconteceu? O Brasil ficou sob o comando de regentes durante alguns anos, já que o herdeiro, Dom Pedro II, era um garotinho de 5 anos. Então, o Brasil ficou por uns 10 anos, 9, acho, num período regencial, que foi um total desastre, uma crise política imensa, revoltas em várias províncias, tudo mais, ninguém conseguia governar nada e tudo mais. E em meio a todo esse desastre, o que aconteceu? As pessoas começaram a perceber o seguinte: a gente tem um imperador ali. Ele é um adolescente? É. Mas que se dane. Deve ser melhor do que o que a gente tá vendo agora. Agora outras pessoas falavam, claro que não, esse adolescente não vai governar, tudo mais. E ficou essa discussão entre decretar a maioridade antecipada do Dom Pedro II ou não. Aí o que aconteceu? O Dom Pedro II ficou lá até um ponto que os caras estavam tentando passar a maioridade o tempo todo. Passa a maioridade, não passa, não passa, não passa. Aí, como eles não conseguiram passar legalmente, o que eles fizeram? Tá, tudo bem. Oi, tudo bem, Dom Pedro? Agora a gente vai decretar a sua maioridade na marra e é isso mesmo. Aí foram lá, decretaram a maioridade do Dom Pedro, sem passar por congresso, sem passar por nada, simplesmente foram lá, decretaram, agora ele é o imperador e cala e se dane. Foi isso que aconteceu, por isso que é chamado de golpe da maioridade. E foi assim que começou o segundo reinado brasileiro. O segundo reinado é o período em que o Dom Pedro II era o imperador que governava. Que ele também era o imperador no período regencial, só que, como ele era uma criança, ele não governava. E esse período vai durar entre 1840 e 1889. Esse período é chamado de segundo reinado. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a política no segundo reinado. Especificamente, ok? Tchau.